Uma nota, meu amor. O meu marido me chamou de vergonha em público, na frente de seus amigos ricos, e me abandonou em um restaurante no meu aniversário, me deixando para pagar a conta do jantar de 17 pessoas. Enquanto ele saía furioso, ele gritou: "Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado para o seu lado." Sorri calmamente e esperei. Nesta manhã, meu telefone explodiu com 23 chamadas perdidas. "Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado para o seu lado." Lucas proferiu essas palavras com uma clareza perfeita em nossa mesa no Palácio Imperial. Sua voz cortou a elegante atmosfera do restaurante, enquanto 17 de seus associados de negócios observavam em silêncio. A taça de champanhe em sua mão permaneceu firme, sem derramar uma gota, enquanto ele se levantava para me deixar com a conta de 3.000. Este era o meu jantar de 35 anos. 2 horas antes, eu estava aplicando o batom da minha avó no espelho do nosso quarto, dizendo a mim mesma que aquela noite seria diferente. Que talvez Lucas se lembrasse de quem eu era antes do dinheiro, antes de sua sociedade na empresa, antes de eu me tornar um constrangimento a ser exibido na frente de seus amigos ricos. Mas eu deveria começar no início daquele dia, quando a manhã ainda guardava promessas e eu ainda não tinha entendido o quão completamente Lucas havia orquestrado minha humilhação. Acordei às 5h30 da manhã, como fazia todas as manhãs nos últimos 2 anos, desde que Lucas se tornou sócio. O alarme já não o acordava mais. Ele se treinou para dormir com ele, sabendo que eu me levantaria da cama para iniciar o ritual que nosso casamento se tornou. Primeiro, a máquina de café expresso italiana, que custava mais do que o aluguel da maioria das pessoas. 14 segundos para moer os grãos, nem 13, nem 15. A água aquecida a exatamente 93 graus Celsius. As xícaras de porcelana italiana, que a mãe dele nos deu de presente de casamento, aquecidas com água quente antes de servir. Nossa cozinha era um monumento a tudo o que Lucas acreditava que importava. Pancadas de mármore de uma pedreira em Carrara, que ele mencionava casualmente em jantares. Uma geladeira Sub-Zero que podia se conectar ao seu telefone, embora ele nunca tivesse se dado ao trabalho de aprender como. O fogão, Viking de 8 bocas que eu usava para fazer sua única xícara de café a cada manhã, porque Lucas insistia que grãos frescos deveriam ser moídos para cada porção. Eu me movia por aquele espaço que eu nunca pude realmente considerar meu, lembrando-me da pequena cozinha do nosso primeiro apartamento, onde dançávamos enquanto esperávamos a água do macarrão ferver. Naquela época, Lucas me abraçava por trás enquanto eu mexia o molho, me contando sobre seu dia na empresa, quando ele ainda era um associado com sonhos, em vez de um sócio com exigências. Agora, ele tomava seu café expresso em pé, ao lado das janelas do chão ao teto, revisando relatórios de mercado em seu telefone, enquanto eu existia em algum lugar em sua visão periférica. "Lembre-se que temos os Washingtons esta noite", ele disse naquela manhã, "a manhã do meu aniversário, sem olhar para cima. Use o Armani preto e faça algo com seu cabelo. Os Washingtons." Eu tinha me esquecido completamente deles, perdida na esperança tola de que meu aniversário pudesse justificar um jantar apenas para nós dois. Mas Lucas vinha cortejando o portfólio deles por meses, e aparentemente meu aniversário era a oportunidade perfeita para mais um jantar de negócios disfarçado de ocasião social. Às 7h15 da manhã, eu estava entrando no estacionamento da Escola Municipal de Copacabana, trocando mármore e máquinas de café. Expresso por cartolina. E café que tinha gosto de borracha queimada, mas era feito por pessoas que sorriam quando me viam. Minha sala de aula da 3ª série era um universo completamente diferente. 28 mesas em vários estados de caos,
paredes cobertas com tabuadas e desenhos de famílias que às vezes incluíam pernas demais no cachorro. Era aqui que a Rafaela Santos ainda existia, mesmo que a placa na minha mesa dissesse Sra. Carvalho. Feliz aniversário, Sra. Carvalho. Sofia se lançou nas minhas pernas no momento em que entrei na sala de aula, seguida por um coro de vozes de 8 anos que de alguma forma haviam descoberto meu segredo. Como vocês souberam? Nós somos detetives, anunciou Miguel, exibindo orgulhosamente o calendário onde ele havia circulado a data de hoje com uma caneta vermelha. Além disso, você nos disse no mês passado quando estávamos falando sobre aniversários. Eles tinham feito cartões durante o tempo de leitura livre, aparentemente. 28 pedaços de cartolina com glitter que assombraria minha sala de aula por semanas, cobertos com declarações de amor, com erros de ortografia e desenhos onde eu parecia ter braços muito longos ou pernas muito curtas, dependendo da perspectiva do artista. Esta era uma riqueza que Lucas nunca entenderia, do tipo que não podia ser depositada ou alavancada ou exibida em reuniões de clubes de campo. Durante o almoço, enquanto meus alunos brincavam lá fora, eu me sentei na sala dos professores com minha colega Joana, beliscando uma salada da cantina que custava R$3 alguma forma tinha um gosto mel. Hordo que os aperitivos de R$40 nos restaurantes favoritos de Lucas. Grandes planos para o seu aniversário esta noite? Joana perguntou. Jantar no Palácio Imperial. Tentei soar entusiasmada. Chique. Só vocês dois. 17 pessoas da empresa de Lucas, na verdade. Os Washingtons estão considerando mudar seu portfólio. O rosto de Joana fez aquela coisa cuidadosa que os professores aprimoram quando uma criança dá uma resposta errada que eles acreditam profundamente que está certa. No seu aniversário? Tudo bem, Lucas diz que aniversários são construções arbitrárias de qualquer maneira. Repeti as palavras dele, sentindo o quão vazias elas soavam na luz fluorescente da sala dos professores. Querida, Joana disse cuidadosamente, quando foi a última vez que Lucas fez algo só para você? Não para networking, não para aparências, apenas porque você queria? Eu não pude responder, porque a verdade era patética demais para ser dita em voz alta. Cada gesto, cada presente, cada jantar vinha com laços ligados ao avanço de sua carreira ou posicionamento social. A pulseira de tênis que ele me deu no Natal passado foi porque a esposa de Mário havia comentado sobre minhas joias simples no evento da empresa. A viagem de fim de semana para Búzios foi para participar do casamento da filha de um cliente. Até o nosso jantar de aniversário havia incluído 2 potenciais investidores que por acaso estavam no mesmo restaurante. Depois da escola, parei em casa para me trocar para o jantar, escolhendo um vestido que Lucas não havia pré-aprovado. Era vermelho, na altura do joelho, algo que eu havia comprado antes de nos casarmos, quando eu ainda escolhia roupas com base em como elas me faziam sentir, em vez da mensagem que elas enviavam sobre o sucesso de Lucas. Fiquei na frente do espelho do nosso quarto, aplicando o batom da minha avó, um tom de coral que ela usava todos os dias de sua vida adulta. Para minha garota corajosa, sussurrei para o meu reflexo, fechando os brincos de esmeralda dela. Eles eram pequenos, provavelmente valiam menos do que a taxa de estacionamento no Palácio Imperial, mas eles eram reais. Ela os usou durante a depressão, durante a morte do meu avô, durante o câncer que acabou a levando. Use-os quando você precisar de força, ela me disse. Esta noite, cercada pelos colegas de Lucas que olhariam através de mim enquanto calculavam o patrimônio líquido do meu marido, eu precisaria de toda a força que aquelas pequenas esmeraldas pudessem me dar. A volta para casa da escola naquele dia me levou para o clube de golfe da Barra,
suas cercas bem cuidadas se erguendo como soldados verdes contra o céu de setembro. Meu cartão de membro estava na minha carteira, um pedaço de plástico que concedia acesso a um mundo ao qual eu nunca pertenceria. Não importa quantas vezes Lucas insistisse que eu participasse dos almoços mensais das esposas. O próximo seria amanhã, e meu estômago se apertou com o pensamento. O almoço chegou com um calor fora de estação que fez meu vestido de loja de departamento grudar de forma desconfortável enquanto eu caminhava pelas portas de carvalho do clube. A sala de jantar principal havia sido arranjada com mesas redondas cobertas com linho creme, cada arranjo central com rosas brancas que provavelmente custavam mais do que minhas compras semanais. Patrícia Dutra estava perto do bar, sua bolsa Hermes pegando a luz enquanto ela gesticulava para Juliana Costa, ambas rindo de algo no telefone de Juliana. Eu escolhi um assento na mesa delas, porque Lucas havia me instruído especificamente a cultivar esses relacionamentos. O marido de Patrícia controlava um fundo de investimento que Lucas queria desesperadamente gerenciar. E as conexões familiares de Juliana podiam abrir portas em todo o corredor nordeste. Quando me aproximei, a conversa delas parou abruptamente, sorrisos aparecendo como máscaras se encaixando no lugar. Rafaela, que adorável, Patrícia disse, beijando o ar em algum lugar perto da minha orelha esquerda. Esse vestido é tão alegre. Lojas americanas. Na verdade, CEA. Mantive minha voz leve, recusando-me a pedir desculpas. Que prático. Eu gostaria de poder fazer compras assim. Seu tom sugeria que ela preferiria usar estopa a pôr os pés em uma loja de desconto. O garçom chegou com as seleções de vinho e Patrícia pediu uma garrafa de Caimus, que eu sabia que custava 300 beds porque Lucas havia pedido na semana passada para impressionar clientes. Enquanto o líquido Bordeaux enchia nossas taças, a mão de Patrícia de alguma forma escorregou, enviando uma cascata de vinho tinto diretamente para o meu colo. O suspiro que ela soltou merecia um Oscar. Oh, não, seu vestidinho doce. Ela pressionou guardanapos contra a mancha que se espalhava com força suficiente para garantir que o vinho penetrasse em cada fibra. Isso é inteiramente minha culpa. Juliana, você não tem algo no seu carro? Os olhos de Juliana brilharam com falsa preocupação. Eu tenho minhas roupas de ginástica. Elas são de marca, mas podem servir em caso de necessidade. Eu fiquei ali, com vinho pingando no chão de mármore impecável, enquanto todas as mulheres na sala se viravam para assistir. Algumas com simpatia, a maioria com o tipo de olhar satisfeito que vem de testemunhar a humilhação de outra pessoa. Patrícia continuou sua performance, chamando por club soda e mais guardanapos, garantindo a atenção máxima para o meu vestido arruinado. No banheiro, tentei salvar o que pude com toalhas de papel e sabonete de mão. Mas a mancha havia se fixado em um mapa roxo no meu estômago e coxas. Pela porta, ouvi a voz de Patrícia vindo do corredor. Pobre coitada. Lucas realmente se casou com um caso de caridade, não foi? Você pode vesti-las, mas a criação sempre aparece. Ela se esforça tanto, Juliana acrescentou com falsa simpatia. No mês passado, ela realmente sugeriu que deveríamos fazer uma arrecadação de fundos para professores de escolas públicas, como se fosse para isso que nosso comitê de filantropia serve. Lucas deve estar mortificado. Imagine ter que levá-la a eventos da empresa. Eu fiquei naquela cabine de banheiro por 20 minutos, sentada totalmente vestida no assento do vaso sanitário, olhando para a mancha de vinho que parecia sangue na luz fluorescente. Quando finalmente saí, o almoço havia passado para o prato de salada. Dei minhas desculpas sobre uma emergência na escola e saí, dirigindo para casa em um vestido que cheirava a álcool e vergonha. Naquela noite, Lucas mal olhou para cima quando eu lhe contei sobre o incidente.
Patrícia pode ser desastrada, ele disse, voltando para seu laptop. Talvez use algo menos propenso a manchas da próxima vez. 4 meses antes do meu aniversário, tudo mudou, embora eu não tenha reconhecido na época. Era uma tarde de quinta-feira, e eu tinha chegado em casa mais cedo com uma enxaqueca que havia começado durante a 4ª aula. O carro de Lucas não estava na garagem, o que fazia sentido porque ele me disse que estava voando para Recife para uma reunião com um cliente. Eu estava levando os ternos dele para o nosso closet quando o recibo caiu do bolso da jaqueta, esvoaçando para o chão como uma folha de outono. La Bernardine. A data era de ontem, quando ele supostamente estava em Recife. O carimbo de hora mostrava 20h47, por volta do momento em que ele me mandou uma mensagem de texto dizendo que estava exausto das apresentações para o cliente. A conta era para 2 pessoas. Ostras, champanhe, o soufflé de chocolate que ele sempre dizia ser rico demais para o gosto dele. Minhas mãos tremeram enquanto eu examinava a gola dele, encontrando uma marca de batom da cor de ameixas frescas. Nada parecido com o meu tom de coral ou os tons nude que eu às vezes usava. Foi uma marca deliberada, colocada onde qualquer esposa fazendo a lavanderia a encontraria. O perfume que se agarrava ao tecido também não era o meu. Algo almiscarado e caro que revirou meu estômago. Fotografei tudo com meu telefone, criando uma pasta que rotulei de documentos fiscais, caso Lucas algum dia passasse por minhas fotos. Então, cuidadosamente, devolvi o recibo ao bolso dele, pendurei o terno exatamente como o encontrei e passei a próxima hora vomitando no banheiro de visitas, meu corpo rejeitando a verdade que minha mente ainda não conseguia processar. Quando Lucas chegou em casa naquela noite, ele beijou minha testa e perguntou sobre meu dia, sua boca mentirosa formando palavras sobre voos atrasados e clientes difíceis, enquanto eu sorria e servia o jantar que eu tinha feito. Ele até elogiou o frango, dizendo que estava perfeitamente temperado, sem saber que eu estava enjoada demais para sentir o gosto de qualquer coisa. 2 semanas depois de encontrar o recibo, a insônia se tornou minha companheira. Eu deitava ao lado de Lucas, ouvindo sua respiração constante, enquanto minha mente corria através de possibilidades e explicações. Uma noite, às 2 da manhã, me arrastei para o escritório dele e abri o arquivo onde ele mantinha nossos documentos importantes. O acordo pré-nupcial estava em uma pasta marcada como seguros, 18 páginas de linguagem jurídica que eu havia assinado na manhã do nosso casamento, porque Lucas disse que era apenas uma formalidade que protegia a ambos. Lendo-o à luz do meu telefone, descobri cláusulas que eu nunca havia notado na minha névoa do dia do casamento. A maior parte protegia os bens de Lucas, garantindo que eu sairia do casamento com pouco mais do que eu havia trazido para ele. Mas na página 12, enterrada na subseção 7b, havia algo chamado de cláusula de torpeza moral. Qualquer parte considerada culpada de crimes financeiros, adultério que pudesse ser documentado, ou ações que trouxessem desgraça pública ao casamento, perderia todas as proteções sob o acordo. O advogado de Lucas havia ignorado esta seção, chamando-a de linguagem padrão que nunca se aplica a pessoas como nós. Mas agora, sentada no chão do escritório dele com evidências do seu caso no meu telefone e este documento em minhas mãos, percebi que Lucas inadvertidamente me deu uma arma que ele nunca pensou que eu precisaria usar. A conferência de professores em Gramado veio 3 semanas depois. Eu quase não fui, mas Lucas insistiu, dizendo que seria bom para eu me envolver com a minha pequena profissão. Durante o intervalo do almoço, minha colega Maria me apresentou a sua irmã Raquel, que estava na cidade para o fim de semana. Raquel era tudo o que eu não era. Afiada, direta, com olhos que pareciam catalogar cada detalhe.
Maria me disse que você dá aulas na Escola Municipal de Copacabana. Raquel disse sobre o café medíocre da conferência. Há 8 anos. 3ª série. Ela estudou meu rosto com uma intensidade que me fez querer checar minha maquiagem. Você parece exausta. Quando foi a última vez que você dormiu a noite toda? A pergunta foi tão direta, tão desprovida de formalidades sociais, que me peguei respondendo honestamente. Há meses. Raquel e Maria trocaram olhares. Então Raquel pegou seu cartão de visitas, deslizando-o sobre a mesa com uma casualidade deliberada. Sou contadora forense. Sou especialista em casos de divórcio, ajudando mulheres a entenderem suas situações financeiras antes de tomarem grandes decisões. Ela baixou a voz. Apenas no caso de você precisar de ajuda para entender suas finanças. Ou qualquer outra coisa. Peguei o cartão, meus dedos tremendo ligeiramente enquanto eu o guardava na minha carteira atrás do meu cartão de fidelidade do supermercado. Os olhos de Raquel encontraram os meus com perfeita compreensão. Ela sabia. Sem eu dizer uma palavra, ela sabia exatamente por que eu não tinha dormido em 4 meses, porque minhas mãos tremiam, porque eu estava sentada em uma conferência de professores, parecendo um fantasma de mim mesma. Conhecimento é poder, ela disse simplesmente, e às vezes precisamos de poder mais do que de sono. O cartão de visitas de Raquel viveu na minha carteira por exatamente 3 dias antes de eu ligar para ela. Eu me sentei no meu carro durante o intervalo do almoço, observando alunos da 3ª série jogando queimada através da cerca de arame e disquei o número com dedos que não paravam de tremer. Preciso de ajuda para entender minhas finanças, eu disse quando ela atendeu, as palavras saindo antes que eu pudesse perder a coragem. Você pode me encontrar na cafeteria na Rua das Palmeiras depois da escola? Traga seus últimos 3 extratos bancários, se você puder acessá-los com segurança. Com segurança. As palavras ficaram comigo enquanto eu dirigia para casa naquela tarde, sabendo que eu tinha exatamente 40 minutos antes que Lucas voltasse do seu jogo de squash com Mário. Imprimi os extratos das nossas contas conjuntas, minhas mãos se movendo rapidamente através do sistema de arquivos dele, fotografando tudo com meu telefone como backup. Os números se misturaram, depósitos e saques que eu não reconhecia, transferências para contas das quais eu nunca tinha ouvido falar. A campainha tocou no momento em que eu estava fechando o arquivo, fazendo meu coração bater tão forte que pensei que poderia quebrar minhas costelas. Pelo olho mágico, vi uma mulher de terno preto segurando uma sacola de roupas, seu sorriso tão praticado quanto sua postura. Carvalho? Sou Vivian da elegância sob medida. Sua sogra arranjou para eu ajudá-la a se preparar para a sua celebração de aniversário. O presente de Eleonora Carvalho havia chegado. Abri a porta para encontrar, não apenas Vivian, mas uma assistente rodando 2 cabides de roupas e o que parecia ser uma maleta de maquiagem que poderia abastecer uma loja de departamento. Elas se instalaram na minha sala de estar com a eficiência de uma força de invasão, transformando o espaço em um camarim de boutique. A senhora Carvalho pediu especificamente para garantirmos que você esteja devidamente estilizada para uma ocasião tão importante, Vivian disse, seus olhos já catalogando tudo o que estava errado com a minha aparência. Ela mencionou que haveria pessoas importantes participando. Ela me circulou com uma fita métrica, gritando números para sua assistente, que digitava freneticamente em um iPad. A maneira como ela levantou meus braços, beliscou o tecido da minha blusa e estalou a língua para o meu cabelo me fez sentir como um manequim sendo avaliado para descarte. Você já considerou preenchimento labial? Eles equilibrariam lindamente suas proporções faciais. E talvez um trabalho sutil ao redor dos olhos. O Dr. Martins é excelente com pele madura. Pele madura. Eu tinha 34 anos. Também precisaremos discutir as peças de compressão.
As roupas íntimas adequadas podem tirar anos da sua aparência e criar a silhueta que estes vestidos exigem. Ela segurou um vestido que parecia ser feito inteiramente de arame arquitetônico e pensamento positivo. Isso ficaria deslumbrante com o sistema de suporte certo. Por 2 horas, eu fiquei ali enquanto elas me vestiam e desvestiam como uma boneca, discutindo meu corpo como se eu não o estivesse habitando. Muito macio aqui, muito angular ali, pele que precisa de uniformização, cabelo que requer intervenção profissional. Quando elas saíram, prometendo retornar com melhores opções, eu me senti oca, raspada de qualquer confiança que eu estava construindo desde que peguei o cartão de Raquel. Encontrei Raquel na cafeteria, ainda sentindo que minha pele não se encaixava corretamente. Ela deu uma olhada no meu rosto e me pediu um café grande com açúcar extra. Dia ruim. Minha sogra enviou uma estilista para me arrumar para o jantar de aniversário. A expressão de Raquel endureceu. Deixe-me adivinhar. Você precisa parecer apropriada para as pessoas importantes. 17 pessoas importantes, aparentemente. Tirei os extratos bancários, espalhando-os sobre a pequena mesa. Lucas planejou todo o meu jantar de aniversário, sem me dizer. Encontrei a confirmação por e-mail no nosso calendário compartilhado esta manhã. Raquel estudou a lista de convidados que eu havia anotado, seus dedos parando em um nome. Âmbar? A secretária dele. Ela é muito eficiente. Sempre trabalha até tarde quando Lucas precisa dela. O olhar que Raquel me deu poderia ter arrancado a tinta da parede. Ela se virou para os extratos bancários, sua mente de contadora forense já trabalhando através dos números. Seu dedo traçou padrões que eu não podia ver, conexões que faziam sua carranca se aprofundar a cada página. Este saque aqui, 8.000 reais, rotulado como entretenimento de cliente. Mas olhe a data. Ela coincide com este gasto de cartão de crédito no Hotel Tivoli. Suíte presidencial, champanhe, serviço de quarto para 2. Isso foi um jantar de cliente? Lucas estava em uma conferência em Curitiba naquele fim de semana. Conferência interessante. Ela pegou seu laptop, os dedos voando sobre o teclado. Deixe-me mostrar algo sobre padrões financeiros. Durante a próxima hora, Raquel me ensinou a ler minha própria vida através de extratos bancários. As despesas de negócios que se alinhavam com as compras de joalheria, os presentes de cliente que combinavam com gastos na La Perla Lingerie, as transferências mensais para uma conta que não era minha, não era nossa, mas de alguma forma era retirada dos nossos fundos conjuntos. Ele está gastando cerca de 12.000 reais por mês com alguém que não é você, Raquel disse calmamente. Isso é mais do que o seu salário anual de professora, indo para manter o que parece ser uma vida paralela muito confortável. A cafeteria de repente pareceu pequena demais, quente demais. Pedi licença para ir ao banheiro e fiquei na pia, jogando água fria no meu rosto, enquanto meu reflexo me encarava com olhos que finalmente entendiam. Meu casamento não estava falhando. Ele nunca havia existido. Eu era um adereço na performance de sucesso de Lucas, uma personagem coadjuvante, cujo papel era ser grata pela parte. Quando voltei, Raquel havia puxado informações sobre cartões de crédito garantidos. Você precisa de algo apenas no seu nome. Sua cooperativa de crédito de professores pode configurar um para você com base apenas no seu salário. Comece pequeno. Construa seu próprio histórico de crédito separado do dele. Documente tudo, cada gasto, cada humilhação, cada pedaço de evidência. Minha irmã Renata não será convidada para o meu jantar de aniversário, eu disse de repente. Lucas diz que ela não se encaixa na imagem que estamos cultivando. Ela é uma enfermeira do pronto-socorro que salva vidas todos os dias, mas aparentemente isso é muito classe trabalhadora para o Palácio Imperial. A mão de Raquel cobriu a minha sobre a mesa. Então Renata é exatamente quem você precisa ao seu lado. As pessoas que Lucas exclui
são as que a ajudarão a sobreviver a isso. 3 dias antes do meu aniversário, decidi testar algo. Estávamos jantando em casa, uma noite rara em que Lucas não estava entretendo clientes ou no clube. Eu tinha feito o coq au vin, um dos poucos pratos que ele ainda elogiava, e esperei até que ele estivesse em seu 2º copo de vinho. O novo Porsche de Mário é lindo, eu disse casualmente, cortando meu frango com precisão deliberada. Aquele azul metálico que ele dirigiu para o clube ontem. O garfo de Lucas parou no meio do caminho para a boca dele. Você estava no clube ontem. Dia de planejamento na escola. Almocei com Patrícia e Juliana. A mentira veio facilmente, temperada com verdade suficiente. Elas mencionaram o quão bem-sucedido Mário tem sido ultimamente. Mário aluga aquele carro, Lucas disse, sua voz tensa. A verdadeira riqueza não precisa se anunciar com exibições chamativas. Claro, eu só achei bonito. Dei um gole de água, então adicionei. Na verdade, eu estava pensando em pegar alguns alunos para aulas particulares. Apenas algumas horas por semana para ter um dinheiro extra. A transformação foi instantânea. O rosto de Lucas ficou vermelho do colarinho até a linha do cabelo. A veia em sua têmpora que aparecia durante as reuniões de sócios, de repente visível. Minha esposa não precisa ter um 2º emprego como se fosse uma trabalhadora por hora. O que as pessoas pensariam? Que eu não consigo prover para a minha própria família? Foi só um pensamento. Eu gosto de dar aulas e alguns pais me perguntaram. A resposta é não. Ele pousou o copo de vinho com força suficiente para fazer o líquido espirrar. É exatamente por isso que estou chamando a Vivian para te ajudar. Você não entende como as coisas funcionam no meu mundo, no nosso mundo. Essas pequenas decisões que você acha que não importam, elas refletem em mim, na minha capacidade de gerenciar minha própria casa. Ele se levantou, deixando seu jantar pela metade na mesa. Convidei as pessoas certas para o seu jantar de aniversário. Pessoas que importam. Pessoas que podem nos ajudar a subir para onde pertencemos. O mínimo que você pode fazer é parecer e agir como tal, sem me envergonhar com conversas sobre empregos de tutoria como uma dona de casa suburbana desesperada. A casa se sentiu sufocante depois que Lucas saiu furioso, deixando seu jantar frio na mesa e suas palavras pairando no ar como fumaça de um incêndio que estava queimando por mais tempo do que eu havia admitido. Eu fiquei na frente do espelho do nosso quarto às 6h30, fechando os brincos de esmeralda da minha avó com mãos firmes, apesar do meu estômago revirado. O vestido vermelho que eu havia escolhido parecia desafiador contra minha pele pálida, nada como o caixão preto que Lucas havia selecionado. Meu telefone vibrou com a mensagem de texto dele. Atrasado. Te encontro lá. Claro que ele estava. Fazer uma entrada era mais importante do que chegar com a sua esposa no aniversário dela. Chamei um Uber, não confiando nas minhas mãos no volante, e observei as ruas familiares se misturarem pela janela enquanto nos dirigíamos para o Palácio Imperial. O motorista olhou para mim no espelho retrovisor. Ocasião especial? O jantar do meu aniversário. Feliz aniversário. Seu marido deve ter algo especial planejado. Consegui um sorriso que parecia vidro quebrando. Algo assim. O Palácio Imperial se erguia da esquina da rua como um monumento a tudo o que eu nunca seria. Atendentes de manobrista internos melhores do que qualquer coisa no meu closet abriam portas para mulheres que andavam como se fossem donas do ar que respiravam. O Maitre d' Henrique me reconheceu com a expressão particular reservada para pessoas que não pertenciam, mas tinham que ser toleradas. Senhora Carvalho, sua festa já começou a se reunir. Por aqui. O salão de jantar privativo já estava cheio de risadas e o tilintar de taças de coquetel. Mário Reis estava no centro, sua voz ecoando sobre os outros, enquanto ele contava alguma história sobre um cliente que havia tentado negociar taxas.
Juliana Costa estava empoleirada em um sofá de veludo, seu telefone capturando tudo para seus 40.000 seguidores. Patrícia Dutra reinava perto do bar, diamantes pegando a luz como avisos. Lá vem ela, Mário anunciou, sua voz pingando com um calor performático. A aniversariante chega. Todos se viraram para me olhar, 17 pares de olhos conduzindo a mesma avaliação. O vestido vermelho estava errado, os brincos eram insignificantes. A mulher que os usava era um preenchimento até que Lucas chegasse com o verdadeiro entretenimento. Henrique me levou ao meu assento na longa mesa, não na cabeceira onde a convidada de honra deveria sentar, nem ao lado da cadeira vazia claramente reservada para Lucas, mas 3 assentos para baixo, entre a acompanhante de André Santos, uma mulher cujo nome ninguém se deu ao trabalho de me dizer, e o assistente de alguém que passou o tempo inteiro respondendo a e-mails em seu telefone. Âmbar sentou-se diretamente à minha frente, seu sorriso afiado, enquanto ela ajustava o decote de seu vestido, um gesto tão deliberado que poderia ter sido uma declaração de guerra. Ela usava o perfume que eu havia sentido na jaqueta de Lucas, algo francês que provavelmente custava mais do que a prestação do meu carro. Lucas me pediu para garantir que tudo estivesse perfeito para o seu dia especial. Ela disse, alto o suficiente para todos ouvirem. Ele é tão atencioso assim, sempre pensando nos outros. O primeiro prato chegou, ostras arranjadas no gelo como pequenas sepulturas. Mário levantou sua taça, já com 3 martinis, a julgar pela ligeira oscilação em sua postura. Antes que Lucas chegue, deixe-me dizer o que todos nós estamos pensando. Rafaela, você é a prova viva de que Lucas é o homem mais caridoso que conhecemos. A risada ecoou pela sala, afiada e brilhante como cristal quebrado. Patrícia se juntou, sua voz cortando o barulho. Falando em caridade, Rafaela, você realmente deveria me deixar adicioná-la ao nosso comitê filantrópico. Poderíamos usar alguém que entende como a outra metade vive. Você sabe, para ter perspectiva. Professores são essencialmente babás glorificadas de qualquer maneira, Mário continuou, gesticulando com sua taça. Sem ofensa, Rafaela, mas o que você faz exatamente? Garante que as crianças não comam cola? Ela ensina o ABC deles, Roberto Dutra interveio. Trabalho valioso. Alguém tem que fazê-lo. Lucas provavelmente pode deduzir o salário dela como doação de caridade. Patrícia sugeriu, fingindo considerar isso seriamente. Funcionaria, André? Você é o advogado tributário. André olhou para cima do seu telefone o tempo suficiente para sorrir. Só se ela se qualificar como dependente. Cada comentário caiu como um pequeno corte, preciso e intencional. Eles já haviam feito isso antes, talvez não comigo especificamente, mas com alguém. Havia um ritmo para a crueldade deles, uma coordenação praticada que sugeria que isso era um esporte para eles, e a cadeira vazia de Lucas lhes dava permissão para escalar. Quando ele finalmente chegou, 40 minutos atrasado, cheirando ao uísque e ao perfume de outra pessoa, a mesa explodiu em boas-vindas. Ele não olhou para mim, não pediu desculpas por estar atrasado para o meu jantar de aniversário. Apenas começou a contar uma história sobre a reunião com o cliente que havia se estendido. O acordo que faria todos eles chorar. De riqueza, claro. Desculpem pelo atraso, ele disse para a mesa em geral. Vocês sabem como é quando o dinheiro de verdade está na mesa. Ele tomou seu assento na cabeceira da mesa, Âmbar imediatamente se inclinando para sussurrar algo que o fez rir. Eu me sentei lá, invisível no meu próprio aniversário, observando meu marido flertar com sua secretária, enquanto seus amigos continuavam sua performance. O prato principal chegou. Bifes que custavam mais do que a compra semanal da maioria das pessoas. Lucas finalmente olhou para mim, seus olhos examinando o vestido vermelho com óbvio desagrado.
Escolha interessante, Rafaela. Pensei que tivéssemos discutido o traje apropriado. É meu aniversário, eu disse calmamente. Eu queria usar algo que se sentisse como eu. Esse é o problema, ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. Você sempre quer ser você mesma, em vez de tentar ser melhor. O silêncio que se seguiu foi completo. Até mesmo a equipe de garçons pareceu fazer uma pausa, sentindo a mudança na atmosfera. Patrícia tentou rir, mas o som morreu em sua garganta quando Lucas continuou. Você sabe o quão exaustivo é? Ter que constantemente explicar por que minha esposa faz compras em lojas de departamento, por que ela insiste em trabalhar em um emprego que paga menos do que nosso orçamento mensal de vinho, por que ela não consegue entender a dinâmica social básica. Minha mão encontrou os brincos da minha avó, as pedras frias contra minhas pontas dos dedos. Se eu sou um constrangimento tão grande, por que você se casou comigo? A pergunta pairou no ar como um desafio. O rosto de Lucas escureceu, a veia em sua têmpora visível, mesmo na iluminação suave. Ele se levantou lentamente, deliberadamente, sua cadeira raspando contra o chão de mármore. Porque eu pensei que poderia te consertar, te polir, te ensinar a pertencer. Mas a classe não é algo que você pode aprender, é? Você ainda é a mesma caipira que era quando eu te encontrei. A conta chegou então, a pasta de couro pousando na minha frente como um veredicto. Lucas já estava vestindo seu casaco. É isso que eu ganho por tentar elevar alguém abaixo da minha posição, ele anunciou para a sala. Feliz aniversário, Rafaela. Uma mulher como você deveria ser grata por eu ter olhado para o seu lado. Ele saiu, me deixando com 17 pessoas que de repente acharam seus telefones fascinantes. A conta dizia 3.200 $2. Tirei o cartão de crédito que eu havia escondido de Lucas, o que eu estava construindo há 6 meses, e paguei sem dizer uma palavra. Amber pegou suas coisas rapidamente, murmurando algo sobre uma reunião cedo, enquanto ela praticamente corria atrás de Lucas. Os outros se dispersaram como baratas quando as luzes se acendem, me deixando sozinha com pratos vazios e o eco da humilhação. O cartão de Rick ainda estava no bolso do meu casaco quando saí do Palácio Imperial. O manobrista evitando contato visual enquanto ele me chamava um táxi. O vento de novembro cortava meu vestido vermelho, mas eu mal o sentia. Minha mente já estava trabalhando, processando o que acabara de acontecer não como uma ferida, mas como evidência. As 43 quadras até em casa me deram tempo para pensar. Cada luz da rua passando como um marcador no caminho para algo que eu ainda não conseguia nomear. Quando cheguei ao nosso prédio, o Audi de Lucas já estava na garagem, estacionado em um ângulo que sugeria que ele havia bebido mais depois de sair do restaurante. Eu o encontrei em seu escritório, apagado em sua cadeira de couro, com uma garrafa de Macallan pela metade na mesa. O telefone dele estava ao lado, com a tela para cima, notificações de Amber a iluminando a cada poucos segundos. Mandei uma mensagem de texto para Raquel do banheiro. Ele está inconsciente. Você pode vir agora? 20 minutos depois, ela escorregou pela nossa porta da frente como uma sombra, carregando uma bolsa de laptop e vestindo roupas escuras que a faziam parecer uma ladra muito organizada. Ela deu uma olhada em Lucas, roncando em sua cadeira, e acenou para o computador dele. Quanto tempo ele ficará fora? Com base na garrafa, pelo menos 3 horas, talvez mais. Ela se sentou em sua mesa, os dedos voando sobre o teclado com a confiança de alguém que já havia feito isso antes. A maioria das pessoas usa as mesmas senhas para tudo. Deixe-me adivinhar. O aniversário dele? Aniversário de casamento? Não, espere. Homens como Lucas usam datas que importam para eles. O dia em que ele se tornou sócio. Eu observei a tela de login aceitar a terceira tentativa dela. Como você soube? Porque narcisistas são previsíveis.
Eles escolhem senhas que celebram a si mesmos. A tela se encheu de pastas, organizadas com a mesma precisão que Lucas trazia para tudo, exceto seu casamento. Raquel clicou nelas metodicamente, sua expressão ficando mais escura a cada descoberta. Ela conectou um pendrive, copiando arquivos enquanto eu ficava de guarda na porta. "Olhe para isso", ela sussurrou, virando a tela para mim. Uma troca de e-mails com alguém chamado Cristina, datada de 3 meses atrás. Lucas havia escrito: "Rafaela ainda pensa que estou em jantares com clientes. A mulher acreditaria em qualquer coisa se você dissesse com autoridade suficiente. Ontem à noite, ela realmente passou a camisa para a minha reunião com você." Meu estômago revirou, mas Raquel já estava se movendo para outra pasta. Estratégia de saída, rotulada com a data do mês passado. Dentro havia planilhas mostrando movimentações de dinheiro, transferências para contas nas Ilhas Cayman, avaliações de propriedades para bens que eu não sabia que possuíamos. Um rascunho de e-mail para um advogado de divórcio delineando seu plano para alegar que eu era mentalmente instável, que minhas alucinações paranoicas sobre casos me tornavam uma esposa inapta. "Ele está planejando isso há meses", Raquel disse, copiando tudo. "Mas olhe aqui, ele é descuidado. Essas transferências, elas são de contas de clientes. Ele está movendo o dinheiro deles através de contas offshore, antes de trazê-lo de volta como retornos de investimento. Isso é fraude bancária." Na manhã seguinte, liguei para o número que Henrique havia discretamente escrito em seu cartão. Ele atendeu no primeiro toque, seu sotaque mais forte ao telefone. "Senhora Carvalho, eu esperava que a senhora ligasse. Você disse que tinha filmagens de segurança?" "Múltiplos ângulos. O salão de jantar, a entrada, até mesmo o áudio dos microfones de mesa que usamos para fins de treinamento. O que aconteceu com a senhora ontem à noite? Em 30 anos de serviço, nunca vi tanta crueldade." Nos encontramos em uma cafeteria perto do restaurante. Henrique chegou com um tablet, olhando ao redor nervosamente antes de se sentar à minha frente. Ele puxou a filmagem e de repente eu estava assistindo minha humilhação de fora. A imagem era cristalina. Cada palavra que Lucas disse era perfeitamente audível. "Eu já ouvi fazer isso antes", Henrique disse calmamente. "Com parceiros de negócios, com funcionários, mas nunca com a sua própria esposa. Havia um garçom, João, que derramou vinho na jaqueta do Sr. Carvalho 2 anos atrás. Seu marido o fez ser demitido, colocado na lista negra de todos os restaurantes da cidade. João trabalha com construção agora. Por que você está me ajudando?" Os olhos de Henrique suavizaram. "Porque alguém deveria ter ajudado a senhora há muito tempo. E porque minha filha." Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. "Minha filha se casou com um homem como o seu marido. Quando ela finalmente reuniu coragem para sair, ela não tinha evidências, nenhum apoio. O tribunal acreditou nele, não nela. Ele transferiu os arquivos para o meu telefone, então me entregou uma declaração escrita que ele já havia preparado, detalhando o que ele havia testemunhado. Se a senhora precisar de outras testemunhas, 3 dos meus garçons concordaram em testemunhar. Eles ficaram chocados com o que viram. 2 dias depois, eu me sentei em frente a Margarida Almeida em um pequeno café que ela havia escolhido, onde ninguém do mundo de Lucas jamais se aventuraria. Ela parecia diferente da última vez que eu a tinha visto em um evento da empresa. Mais saudável, mais forte, como se ela tivesse se recuperado de uma longa doença. "André me destruiu em nosso divórcio", ela disse sem preâmbulo. Mas Lucas foi o arquiteto. Ele treinou André exatamente sobre o que dizer, a quais médicos se referir, como me fazer parecer instável. Eu tenho os e-mails para provar isso. Ela deslizou uma pasta sobre a mesa, suas mãos perfeitamente firmes. Lucas cobrou de André pela consulta.
R$ 50.000 por destruir minha vida, detalhados como serviços legais. Mas aqui está o que eles não sabiam. Eu gravei André praticando seu testemunho. A voz de Lucas é clara como o dia, dizendo a ele quais palavras acionariam preocupações com a custódia. Por que você não usou isso antes? Porque eu estava com medo, destruída. Levei 2 anos de terapia para sequer olhar para esta evidência novamente. Mas quando ouvi o que ele fez com você no seu aniversário, eu soube que era a hora. Ela encontrou meus olhos diretamente. Lucas Carvalho destruiu mulheres o suficiente. Isso termina com a gente. Naquela noite, Raquel veio com seu laptop e uma caixa de documentos. Espalhamos tudo sobre a mesa da minha sala de jantar, enquanto Lucas participava de outra noite de pôquer. A evidência era esmagadora quando disposta junta. Extratos bancários mostrando padrões de peculato, e-mails documentando casos e ocultação de bens. A filmagem de Henrique da minha humilhação pública. As gravações de Margarida de Lucas treinando perjúrio. Isso é o que eu encontrei nas contas dos clientes, Raquel disse, puxando uma planilha. A senhora Adelaide Miranda, 83 anos, tem taxas de serviço de R$ 500 mensais, que não aparecem nos extratos dela. O senhor Geraldo Silva, 78, foi cobrado pela gestão de portfólio em contas que não foram negociadas há anos. Pequenas quantias de 17 clientes idosos diferentes. Quanto no total? 2,3 milhões em 5 anos. Ele tem sido cuidadoso em manter cada roubo abaixo dos limites de denúncia. Mas juntos, é um padrão que grita abuso financeiro de idosos. Eu olhei para os números, pensando na senhora Miranda, que havia nos enviado um cartão de Natal no ano passado, agradecendo a Lucas por gerenciar a herança de seu falecido marido. Ela confiava nele com tudo o que ela tinha, e ele estava roubando dela, provavelmente presumindo que ela morreria antes de notar. Temos o suficiente, Raquel disse calmamente. Crimes financeiros, adultério com documentação, abuso emocional em vídeo, conspiração para cometer perjúrio. Qualquer um destes acionaria a cláusula de torpeza moral em seu acordo pré-nupcial. Juntos, Lucas não apenas perderá o divórcio. Ele perderá tudo. Peguei os brincos da minha avó, de onde eu os havia colocado na mesa, as pequenas esmeraldas captando a luz. Ela havia sobrevivido à depressão vendendo ovos de suas galinhas de quintal. Criou 3 filhos sozinha depois que meu avô morreu e nunca pediu desculpas por fazer o que fosse preciso para sobreviver. Então nós garantimos que ele perca tudo, eu disse, minha voz mais firme do que eu a tinha ouvido em anos. Cada última coisa. Raquel me ajudou a organizar a evidência em 4 pacotes separados naquele domingo à noite, cada um adaptado para seu destinatário específico. Usamos luvas de látex como se estivéssemos manuseando algo tóxico, o que de certa forma estávamos. Os crimes financeiros foram para a SEC e o IRS. O peculato de clientes idosos foi para o Procurador-Geral do Estado. O 4º pacote eu guardei para outra pessoa inteiramente. A segunda-feira à noite liguei e disse que estava doente para a terça, minha primeira ausência em 3 anos. A diretora não questionou. Minha voz carregava exaustão suficiente para vender qualquer doença. Lucas mal notou quando eu fui para a cama cedo, ocupado demais com teleconferências para Hong Kong, para prestar atenção ao horário de sua esposa. Coloquei meu alarme para as 5 da manhã e coloquei minhas roupas no banheiro de visitas para não acordá-lo. O prédio federal abria às 8 da manhã em ponto. Cheguei às 7h45, observando trabalhadores do governo passarem pela segurança com seus copos de café e jornais matinais. O segurança, um homem mais velho com olhos gentis, notou minhas mãos tremendo. Quando eu coloquei meus pacotes na esteira de raio-x, primeira vez aqui? Ele perguntou gentilmente. Sim, preciso registrar alguns relatórios.
Ele olhou para os endereços nos meus pacotes, SEC, IRS, Procurador-Geral, e sua expressão mudou para algo como compreensão. Tem um carrinho de café no segundo andar. A senhora parece que poderia usar algo quente. Os funcionários desses escritórios são boas pessoas. Eles vão cuidar de você. Entreguei cada pacote pessoalmente, obtendo recibos carimbados de funcionários perplexos que provavelmente viam denunciantes toda semana. A funcionária do IRS, uma mulher com cabelo grisalho de aço e óculos de leitura em uma corrente, realmente tocou minha mão. Estes casos levam tempo, ela disse calmamente, mas nós investigamos cada denúncia credível. Às 9h30 da manhã, eu estava sentada no lobby do hotel Caesar Park, esperando por duas mulheres que não sabiam que seu mundo estava prestes a ser abalado. Lídia Rocha chegou primeiro, seu terno Chanel impecável, apesar da hora. Adélia Vieira seguiu 5 minutos depois, pérolas em sua garganta e confusão em seus olhos. Rafaela, Lídia disse, beijando o ar da minha bochecha com eficiência praticada. Sua mensagem foi bastante enigmática. Do que se trata? Eu havia escolhido minhas palavras cuidadosamente ao entrar em contato com elas, urgência suficiente para garantir que elas viriam. Não detalhes suficientes para despertar lealdade defensiva a seus maridos. Os maridos de ambas as mulheres eram os maiores clientes de Lucas. E ambos os homens tinham estado no meu jantar de aniversário, rindo da crueldade dele. Eu preciso mostrar algo a vocês, eu disse, tirando meu tablet. Mas primeiro quero que vocês saibam que o que vocês farão com esta informação é inteiramente escolha de vocês. Eu mostrei as fotos primeiro. Lucas com uma ruiva no La Bernardine, a mão dele nas costas dela. Lucas entrando no hotel Fasano com uma loira que definitivamente não era eu. Os recibos vieram em seguida, compras de joias que não combinavam com a coleção de nenhuma das mulheres, despesas de hotel em datas em que Lucas estava supostamente com os maridos delas. Por que você está nos mostrando isso? Adélia perguntou, embora seu rosto já tivesse empalidecido. Porque seus maridos estavam lá. Eles sabiam. Olhe para este extrato de cartão de crédito. Um jantar para 4 no Wendy Madison Park. Lucas, Mário, seu marido, Geraldo, e alguém chamado Cristina. Na mesma noite, Geraldo lhe disse que estava naquela conferência médica. Lídia pegou o tablet, dando zoom no extrato. Sua respiração mudou, tornou-se rasa e rápida. Roberto deveria estar com ele naquela conferência. Eles estavam dividindo um quarto para economizar dinheiro da empresa. Não houve conferência, eu disse gentilmente. Eu tenho os e-mails onde eles planejaram a história de fachada. As mãos de Adélia tremeram enquanto ela pegava o telefone. A secretária de Geraldo, ela sempre sabe o horário real dele. Ela discou, falando rapidamente, então desligou. Seu rosto havia mudado de confusão para fúria. Não houve conferência médica. Ela diz que ele esteve na cidade a semana toda. Eles encobrem um ao outro, eu disse. É um sistema. Eles têm feito isso por anos. Ambas as mulheres ficaram em silêncio por vários minutos, processando o que eu havia lhes mostrado. Então, Lídia endireitou sua coluna, tornando-se aço. Me envie tudo. Tudo o que você tem. Adélia sussurrou. Tudo isso. Transferi os arquivos para os telefones delas, observando seus rostos endurecerem com cada nova evidência. Estas não eram apenas vítimas de Lucas. Elas eram aliadas à espera. Pedro Yamamoto me encontrou em um bar, perto do escritório de seu jornal. Sua excitação mal contida, enquanto ele deslizava para o banco à minha frente. Ele vinha investigando a empresa de Lucas por 6 meses, seguindo trilhas de papel que não levavam a lugar nenhum, fontes que não falavam. Você disse que tem documentação? Seu caderno já estava fora, a caneta pronta. Entreguei a ele um pendrive.
registros financeiros, e-mails, evidência de peculato de clientes idosos. Tudo o que você precisa para verificar sua investigação. Seus olhos se arregalaram enquanto ele rolava pelos arquivos em seu laptop. Isso é incrível. Como você conseguiu isso? Eu vivi com isso por 2 anos. Eu só finalmente comecei a prestar atenção. A conta da Sra. Miranda por si só é suficiente para uma história de primeira página. Estes padrões de roubo. E você está disposta a dar uma declaração oficial? Quarta-feira de manhã, eu disse firmemente. Não antes. Preciso de 48 horas. Ele assentiu, entendendo as implicações não ditas. Quarta-feira de manhã, primeira edição. Isso estará em todo lugar na hora do almoço. Saí do bar, sentindo-me mais leve, como se cada movimento estratégico estivesse removendo um peso que eu carregava há anos. A última parada foi a casa de Renata, uma colonial de 2 andares em Queimados, que cheirava a café e segurança. Ela abriu a porta antes que eu pudesse bater, me puxando para um abraço que durou o tempo suficiente para minha compostura se quebrar. Eu vi a filmagem de segurança, ela disse contra meu cabelo. Henrique me enviou. Eu queria dirigir até aquele restaurante e te arrastar para fora de lá. Eu precisava que eles vissem, todos eles, para testemunhar o que ele realmente é. Ela se afastou, estudando meu rosto. Você está diferente, mais forte. Eu parei de ser grata pelas migalhas de dignidade. Parei de pedir desculpas por existir na minha própria vida. Renata havia preparado o quarto de hóspedes com precisão militar. Lençóis frescos, cobertores extras, um carregador de telefone ao lado da cabeceira. O porta-joias da minha avó estava na cômoda, movido para cá semanas atrás, quando eu tinha começado a planejar. Ela até comprou meu chá favorito, a marca barata que Lucas dizia que tinha gosto de água de louça. Por quanto tempo? Ela perguntou. Pelo tempo que for preciso para ele perceber que não vou voltar. Bom, fique para sempre se precisar. Mia está perguntando quando a tia Rafa vai visitar. A filha dela, minha sobrinha de 15 anos, apareceu na porta como se fosse invocada. A mamãe diz que o tio Lucas é um fundo fiduciário ambulante com um transtorno de personalidade. Mia! Renata a repreendeu, mas eu ri. A primeira risada de verdade que eu tinha tido em meses. Sua mãe não está errada. Naquela noite, eu deitei na cama de hóspedes de Renata, ouvindo os sons desconhecidos de uma casa onde as pessoas realmente viviam em vez de atuar. Nenhuma bancada de mármore exigindo silêncio perfeito. Nenhum julgamento pairando em cada canto. Apenas um lar onde eu podia existir sem pedir desculpas. Meu telefone ficou escuro na cabeceira. Lucas ainda não tinha ligado. Ele provavelmente nem tinha notado que eu tinha ido embora. Presumiu que eu estava emburrada no quarto de hóspedes por causa do desastre do meu aniversário. Mas na manhã seguinte, quando os investigadores federais chegassem ao escritório dele, quando as esposas de seus clientes começassem a fazer perguntas, quando Pedro Yamamoto começasse sua verificação final dos fatos, Lucas entenderia que sua esposa grata finalmente tinha parado de ser grata. O silêncio do quarto de hóspedes de Renata se quebrou às 4h47 da manhã, quando meu telefone explodiu com notificações. A tela iluminou o quarto escuro como um relâmpago, vibrando contra a cabeceira com urgência crescente. 23 chamadas perdidas no espaço de 12 minutos. Sentei-me, o coração batendo, e o peguei com a calma desconectada de alguém que está assistindo seus planos cuidadosamente colocados começarem a detonar. O primeiro correio de voz era de Lucas às 4h. Sua voz tensa com confusão. Rafaela, onde você está? Há agentes federais no meu escritório. Eles estão levando computadores. Me ligue imediatamente. O segundo, 3 minutos depois, a raiva começando a se infiltrar. O que você fez? O que quer que você esteja tentando conseguir aqui?
Pare com isso agora. Podemos discutir isso como adultos. Pela quinta mensagem, a voz dele havia quebrado em algo que eu nunca tinha ouvido antes. Medo. Eles estão congelando as contas. Todas elas. Meus clientes estão ligando. Os sócios querem uma reunião de emergência. Rafaela, por favor. Isso é uma loucura. Mário havia deixado 6 mensagens, cada uma mais em pânico que a anterior. O FBI acabou de sair da minha casa. Eles pegaram meu laptop. Eles estão perguntando sobre contas offshore, sobre fundos de clientes. O que diabos está acontecendo? Juliana Costa, que nunca havia me ligado diretamente em 2 anos, deixou 3 mensagens sobre proteger reputações e considerar as ramificações sociais. Até Patrícia Dutra havia ligado, embora sua mensagem me surpreendesse. Rafaela, querida, eu ouvi sobre tudo. O que Lucas fez no seu aniversário foi inconcebível. Se você precisar de qualquer coisa, por favor me ligue. Renata bateu suavemente na minha porta, carregando 2 xícaras de café. Você pode querer ver isso, ela disse, ligando a pequena televisão no canto. O noticiário de negócios da manhã estava apenas começando. A compostura praticada do âncora mal disfarçava sua excitação em dar uma notícia significativa. Investigadores federais invadiram os escritórios da Carvalho, Reis e Associados no início desta manhã, removendo caixas de documentos e equipamentos de computador. Fontes indicam que isso está conectado a alegações de peculato e fraude bancária envolvendo portfólios de clientes idosos. A filmagem mostrava agentes do FBI carregando caixas do prédio de Lucas, enquanto funcionários ficavam em grupos na calçada, alguns ainda com suas roupas de ginástica, tendo sido evacuados durante seus treinos matinais na academia da empresa. A câmera pegou Mário tentando proteger o rosto enquanto ele era escoltado para um veículo federal para interrogatório. A empresa IESA emitiu uma declaração se distanciando de qualquer suposto delito por parte de sócios individuais. O âncora continuou. Fontes do clube de campo confirmaram que os privilégios de vários membros foram suspensos pendentes de investigação. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era minha advogada, Elizabeth Santos, a quem eu havia contratado secretamente 2 semanas atrás, usando o dinheiro do meu cartão de crédito escondido. Bom dia, Rafaela. Presumo que você esteja assistindo ao noticiário. Está realmente acontecendo. Oh, está acontecendo. Vou protocolar seus papéis de divórcio às 9 horas da manhã, quando o tribunal abrir. Dada a investigação criminal e a evidência que você forneceu, estou solicitando o congelamento imediato de bens e procedimentos acelerados. Aquele acordo pré-nupcial que seu marido insistiu? A cláusula de torpeza moral torna isso muito direto. Às 7h15 da manhã, Renata estava fazendo o café da manhã quando ouvimos o carro frear na entrada da garagem. Pela janela da cozinha, eu podia ver o Audi de Lucas estacionado em um ângulo, uma roda no gramado que Renata mantinha cuidadosamente. Ele emergiu parecendo um estranho, seu terno geralmente perfeito amassado irreconhecivelmente, seu rosto por fazer, seu cabelo em ângulos que sugeriam que ele havia passado as mãos por ele repetidamente. Fique no andar de cima, Renata disse firmemente. Eu cuido disso. Mas eu precisava vê-lo. Precisava testemunhar este momento que eu havia imaginado tantas vezes enquanto deitava ao lado dele em nossa cama fria. Fiquei no topo das escadas, apenas fora da vista, ouvindo. Lucas bateu na porta com os 2 punhos. Renata abriu. Eu sei que ela está aí. Eu sei que minha esposa está aí. Renata abriu a porta, mas manteve a corrente, falando através da fenda. Ela não quer te ver, Lucas. Eu não me importo com o que ela quer. Ela destruiu tudo. Minha carreira, minha reputação, minha vida. Ela precisa consertar isso.
Consertar o quê? A bagunça que você criou? Eu dei tudo a ela. A voz dele quebrou, crua e desesperada. Eu a tirei do nada, da sua vidinha patética de professora, e a tornei alguém. Eu a apresentei a pessoas importantes, a ensinei a se vestir, a se comportar. Ela não era ninguém antes de mim. A voz de Renata permaneceu firme. Ela era minha irmã antes de você. Ela era uma professora amada por seus alunos. Ela era uma mulher com amigos e dignidade e amor próprio. Você tirou tudo isso e a convenceu de que ela deveria ser grata pelo privilégio. Isso é sequestro. Ela é minha esposa. Vou chamar a polícia. Ligue para eles. Tenho certeza de que eles adorariam ouvir de você agora, com a investigação federal e tudo mais. Lucas bateu a mão no batente da porta. Ela planejou isso. Aquele jantar de aniversário. Ela sabia que eu reagiria. Ela me armou uma cilada. Você a humilhou na frente de 17 pessoas. Você a chamou de desgraça. Você a abandonou com uma conta de R$ 4.000, no aniversário dela. E você acha que ela te armou uma cilada? Eu estava ensinando uma lição a ela sobre pertencer, sobre entender o lugar dela. Houve uma longa pausa. Quando Renata falou novamente, sua voz era gelo. O lugar dela nunca foi abaixo de você, Lucas. Você só precisou que ela acreditasse que era. O som do punho dele batendo na porta me fez estremecer. Quando eu consertar isso, e eu vou consertar isso, ela vai pagar. Ela pensa que ganhou algo aqui. Eu vou garantir que ela nunca mais dê aula. Eu vou garantir que todos saibam que tipo de criatura vingativa e patética ela realmente é. Saia da minha propriedade antes que eu chame a polícia. E Lucas? Ela não é mais sua esposa. Ela é apenas Rafaela Santos, a mulher que finalmente se lembrou do seu valor. Ouvi a porta do carro dele bater, os pneus cantando enquanto ele saía de ré da garagem. Renata me encontrou sentada nas escadas, meu corpo inteiro tremendo. Você ouviu o que ele disse? Mesmo agora, mesmo com tudo desmoronando, ele ainda acha que eu deveria ser grata. É por isso que você vai vencer, Renata disse, sentando-se ao meu lado. Porque ele ainda não entende o que perdeu. Elizabeth ligou ao meio-dia. Os papéis foram protocolados. O juiz concedeu o congelamento emergencial de bens com base na investigação criminal. O advogado de Lucas já ligou, desesperado para negociar, mas eu disse a eles que nos vemos no tribunal. O acordo pré-nupcial é claro. Torpeza moral anula todas as proteções. Dada a evidência de peculato, adultério e abuso emocional, você está olhando para uma pensão alimentícia significativa, o apartamento e metade de todos os bens legítimos. E os fundos roubados? Eles serão devolvidos aos clientes, é claro, mas os bens legais dele, os que ele ganhou legitimamente, estes estão sujeitos à divisão. E Rafaela? É substancial. Mesmo após a restituição criminal, você estará financeiramente segura. O noticiário local, às 6 da tarde, mostrou Lucas sendo escoltado para fora de seu prédio de escritório por agentes federais. Não algemado, mas claramente não livre para sair. Seus sócios estavam ao fundo, seus rostos cuidadosamente neutros, já se distanciando do homem que havia trazido escândalo à sua porta. Meu telefone ficou em silêncio por 3 horas, quando uma mensagem de texto chegou de um número desconhecido. Era uma foto de Henrique do Palácio Imperial, o livro de reservas para o meu jantar de aniversário, com a caligrafia de Lucas anotando 17 convidados, posicionamento da mesa crítico. No final, ele tinha planejado até onde eu me sentaria, garantindo que minha humilhação seria visível para todos. Olhei para a foto de Henrique do livro de reservas por um longo momento, traçando a caligrafia de Lucas com meu dedo. Ele havia orquestrado cada detalhe da minha humilhação com a mesma precisão que ele trazia para suas estratégias de investimento.
A frieza disso, a crueldade deliberada, de alguma forma libertou algo em mim. Não havia amor para lamentar, nenhuma parceria para chorar. Apenas uma atuação que eu finalmente poderia parar de dar. A manhã de quinta-feira chegou cinzenta e chuviscando. O tipo de clima que faz o Rio de Janeiro parecer menor, mais humano. Eu me vesti cuidadosamente com meu vestido vermelho, o mesmo do meu aniversário, limpo e passado, e peguei o metrô para o Palácio Imperial. O porteiro me reconheceu imediatamente, seus olhos se arregalando com algo entre simpatia e respeito. Senhora Santos, ele disse, usando meu nome de solteira, embora eu não tivesse contado a ele sobre o divórcio. Bem-vinda de volta. O restaurante estava mais calmo durante o serviço de café da manhã. A luz do sol filtrando através das janelas que eu não tinha notado durante aquele jantar de pesadelo. Henrique apareceu antes que eu pudesse pedir por ele, me levando a uma pequena mesa perto da janela, a mesma seção onde eu tinha sido humilhada, mas transformada pela luz do dia em algo quase pacífico. Seu café, ele disse, colocando uma xícara na minha frente sem que eu pedisse. E por favor, é por conta da casa. Sempre. Henrique, eu não posso. A senhora deve entender algo. Ele interrompeu gentilmente. Depois do que aconteceu aqui, 3 dos meus garçons ameaçaram pedir demissão se continuássemos a servir o Sr. Carvalho. O proprietário revisou a filmagem ele mesmo e tomou uma decisão. Seu ex-marido está permanentemente banido deste estabelecimento. Não servimos pessoas que tratam os outros como ele tratou a senhora. Uma senhora idosa na mesa ao lado se inclinou ligeiramente. Com licença, querida. Eu estava aqui naquela noite, no seu aniversário. Quero que você saiba que todos nesta sala ficaram chocados com o comportamento daquele homem. A força que você mostrou ao pagar aquela conta com dignidade enquanto ele saía furioso como uma criança. Foi notável. O marido dela assentiu. Estamos casados há 53 anos. Nenhuma vez ela teve que questionar seu valor aos meus olhos. Isso é o que o amor parece, minha jovem. O que você experimentou não foi amor. Foi posse. Eu me sentei naquele restaurante por 1 hora, bebendo café que tinha gosto de absolvição, observando a cidade acordar do lado de fora das janelas, que não pareciam mais barreiras, mas possibilidades. Elizabeth ligou ao meio-dia. Eles estão prontos para um acordo. Você pode estar no meu escritório às 2? A sala de conferências no escritório de advocacia de Elizabeth parecia diferente do mundo de mármore e intimidação de Lucas. Isso era luxo prático. Cadeiras confortáveis, café decente, janelas que realmente abriam. Lucas já estava lá quando cheguei, ladeado por 2 advogados que pareciam que preferiam estar em qualquer outro lugar. Ele parecia menor de alguma forma, diminuído de uma maneira que não tinha nada a ver com seu terno amassado ou as sombras sob seus olhos. Quando ele me viu, sua mandíbula se fechou, mas seus advogados colocaram mãos de aviso em seus braços. Vamos fazer isso rápido, seu advogado principal disse, deslizando papéis sobre a mesa. Dadas as circunstâncias e a investigação criminal, o Sr. Carvalho está preparado para oferecer um acordo generoso. Elizabeth riu, realmente riu. Generoso? Seu cliente cometeu fraude financeira, adultério e abuso emocional, tudo documentado. A cláusula de torpeza moral do acordo pré-nupcial é cristalina. Isso não é uma negociação. É controle de danos. Os termos eram melhores do que eu tinha imaginado. O apartamento, livre e desembaraçado. Metade de todos os investimentos legítimos, transferidos imediatamente. Pensão alimentícia mensal, que triplicava meu salário de professora, garantida por 10 anos. A mão de Lucas tremeu enquanto ele assinava, sua assinatura se deteriorando a cada página, até que era quase irreconhecível. Você me destruiu, ele disse calmamente,
sem olhar para os papéis. Eu te dei tudo. Não, eu disse, minha voz firme. Você tirou tudo e me convenceu de que eu deveria ser grata pela perda. Seu advogado empurrou a última página para a frente. Lucas assinou e se afastou da mesa, levantando-se para sair. Na porta, ele se virou. Você nunca será alguém sem mim. Eu sempre fui alguém? Eu respondi. Você só precisou que eu me esquecesse disso. O jantar de domingo na casa de Renata parecia respirar novamente. O marido dela, Marcos, tinha feito sua famosa lasanha, a cozinha quente com alho e risadas. A filha deles, Mia, estava se preparando para seu primeiro baile do ensino médio, parada na frente do espelho do corredor, ajustando um vestido que a fazia parecer mais velha do que 15. Tia Rafa, eu pareço bem? Ela perguntou, a incerteza se infiltrando em sua voz. Eu fiquei atrás dela, encontrando seus olhos no espelho. Então eu peguei minha bolsa e tirei os brincos de esmeralda da minha avó, os que haviam testemunhado minha humilhação e sobrevivência. Estes pertencem à sua bisavó, eu disse, fechando-os cuidadosamente. Ela os usou durante a depressão, durante a perda, durante tudo o que a vida jogou nela. Ela me disse que eles eram para garotas corajosas, que precisavam de força. Eles são lindos, Mia suspirou, tocando-os gentilmente. Ela também me disse outra coisa. Continuei. O valor de uma mulher não vem do homem que a nota, ou dos amigos que aprovam dela, ou das roupas que ela usa. Ele vem da força que ela mostra quando testada, da bondade que ela mantém quando o mundo é cruel, da dignidade que ela mantém quando outros tentam tirá-la. Mia se virou e me abraçou com força. A mamãe me contou o que o tio Lucas fez, como ele te tratou. E agora você sabe o que não aceitar, eu disse. Esses brincos viram mulheres fortes sobreviverem a coisas piores e saírem melhores. Esta noite eles haverão dançar e rir e ser exatamente quem você é sem pedir desculpas. A manhã de segunda-feira chegou cedo, meu alarme cantando às 6 da manhã pela primeira vez em uma semana. Eu me vesti com meu cardigã de professora favorito, o que tinha a mancha de café de um abraço entusiasmado de um aluno, e dirigi para a Escola Municipal de Copacabana, sentindo como se estivesse voltando de uma longa jornada. O estacionamento estava mais cheio do que o normal. Enquanto eu caminhava em direção ao prédio, notei outros professores sorrindo mais abertamente. O segurança realmente me cumprimentando quando eu passei. Não foi até eu chegar à minha sala de aula que eu entendi o porquê. Uma faixa se estendia pela minha porta. Bem-vinda de volta, Sra. Santos. Sentimos sua falta. Em letras de arco-íris coloridas fora das linhas, com entusiasmo de terceiro ano. 28 pequenos rostos sorriram para mim de suas mesas, alguns pulando de excitação. Sra. Santos! Sofia gritou, sem se preocupar com as vozes de dentro. Você mudou seu nome de volta. A mamãe diz que isso significa que você é você mesma novamente. É exatamente isso que significa, eu disse, minha garganta apertada de emoção. Miguel levantou a mão. A senhora estava doente? A senhora nunca falta à escola. Eu estava um pouco doente. Eu admiti. Mas estou melhor agora. Bom, ele disse, seriamente. Porque nós tivemos uma substituta que não sabia a música de Bom Dia e ela disse que não podíamos ter o círculo de leitura no tapete e ela não riu das minhas piadas. Eu olhei ao redor da minha sala de aula para borboletas de cartolina e fatos de matemática perdidos e pequenos humanos que me viam como a Sra. Santos, que lia histórias com vozes e os deixava comer biscoitos de queijo durante os testes de ortografia. Não como um caso de caridade, ou um constrangimento, ou alguém que deveria ser grata pela atenção. Apenas como a professora deles que tinha ido embora e agora estava de volta ao seu lugar.
O sol da manhã pegou a pulseira de plástico barata que Sofia tinha feito para mim semanas atrás, ainda no meu pulso onde eu a tinha colocado com o mesmo cuidado que Lucas havia exigido para suas xícaras de café de Veneza. Esta era uma riqueza que ele nunca entenderia. Ser amada por quem você era, não pelo que você representava. Tudo bem, pessoal, eu disse, me acomodando na minha cadeira de mesa que rangia e tinha manchas suspeitas, mas se sentia mais como um lar do que o couro italiano jamais havia se sentido. Quem quer me contar tudo o que eu perdi? 28 mãos se ergueram no ar, vozes já borbulhando com histórias sobre dentes moles e novos animais de estimação e jogos de futebol onde eles haviam marcado ou não, mas se esforçaram muito. Esta era a minha vida real, a que Lucas havia tentado me convencer de que não era o suficiente. Acontece que era tudo. Se esta história de vingança calculada te manteve fascinado a cada reviravolta, clique no botão agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Rafaela voltou para o Palácio Imperial usando o mesmo vestido vermelho, com a cabeça erguida, enquanto Henrique lhe dizia que Lucas estava permanentemente banido. Qual foi o seu momento mais satisfatório? Compartilhe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de traição, redenção e doce justiça. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para nunca perder um novo vídeo.